Muito boa tarde a todos, está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou estar falando do islamismo. O islamismo, ele nasceu na Idade Média. Antes do islamismo, todos esses povos que a gente chama de árabe, todos esses povos da Península Arábica, todos esses povos orientais, cada um tinha sua cultura, cada um tinha sua religião, cada um tinha sua língua e esses povos eram muitas vezes divididos em tribo, divididos em clã. Tinha o seu sheik, que eram meio que os chefes políticos desses clãs. Eles eram muitas vezes nômades, viviam na forma beduína, vivendo no deserto e se virando com os oásis. Até porque grande parte do Oriente é povoado por desertos, muito quente. Então, esses povos tinham as suas religiões e as suas crenças, principalmente religiões politeístas, que acreditavam em vários deuses. Eles acreditavam que todos os objetos da natureza tinham um espírito. Então, assim, as pedras, as plantas, o céu, tudo é povoado por espírito. E Deus está em todo lugar. É uma coisa assim. Eles tinham religião politeísta. Até nascer um cara chamado Maomé. Maomé foi um cara que nasceu no século 7 depois de Cristo. Nasceu numa cidade chamada Meca e viveu lá. Maomé era de um clã de comerciantes. A família dele era de comerciante e viveu em Meca, porque na época das religiões politeístas, Meca era uma cidade importante, onde as pessoas iam peregrinar. Peregrinar é você ir por motivos religiosos a essa cidade. As pessoas iam todo ano para Meca, para fazer oferenda aos deuses. Continuando, eles iam fazer oferenda aos deuses politeístas, que eles acreditavam. A família de Maomé era uma família de comerciante que ajudava esse comércio, que rolava na cidade de Meca. Ajudava os peregrinos, que ganhavam muito dinheiro com isso. A família de Maomé era um bocado abastarda. E depois ele se casa com uma viúva muito rica. Com isso ele conseguiu viajar muito, ele aprendeu muito sobre a religião judaica, principalmente a religião cristã. O islamismo é uma mistura muito dessas religiões. Aos 40 anos, Maomé estava um dia vagando pelo deserto e ele recebeu uma visão do anjo Gabriel, que revelou para Maomé que não existe esse tanto de Deus, né? Que não existe esse tanto de deuses, que essas religiões estão todas erradas, que na verdade só existe um Deus, que é Alá, e que mandou Maomé escrever todos os preceitos de Alá. Então Maomé, inspirado pelo anjo Gabriel, acabou escrevendo todos os dogmas dessa religião única, que acabou virando o Alcorão, né? E o Alcorão é a Bíblia dos muçulmanos, que tem todos os preceitos, que tem todos os dogmas, que tem todo o fundamento da religião islâmica. Então, inspirado pelo anjo Gabriel, ele descobriu que só existia um Deus. E o anjo Gabriel revelou também para Maomé que ele era o único profeta desse Deus. Então Maomé descobriu que ele era um escolhido e que ele tinha que passar diante dessa mensagem que ele recebeu. Maomé, ele voltou para a América e começou a falar disso para a família dele. E quando a família dele começou a se converter, ele descobriu que ele tinha que passar isso para mais pessoas. Só que assim, a família de Maomé, o clã do Maomé, é a cidade onde ele vivia. Era uma cidade que recebia peregrinos todo ano. Por causa dessas religiões politeístas, então
acabar com a religião politeísta era basicamente acabar com toda a renda da cidade e acabar com toda a família, com todo o clã, e além disso eles já tinham a religião deles. Então Maomé foi muito perseguido em Meca, tanto que ele fugiu de Meca, que começou o calendário muçulmano. Para os muçulmanos, o ano 1 é o ano em que Maomé fugiu de Meca e foi para uma cidade chamada Medina. E foi para uma cidade chamada Maomé, ele fugiu de Meca e ele foi para uma cidade chamada Iacre, que hoje, né, a gente conhece como Medina. Tanto que o nome da cidade mudou por causa disso. Medina significa a cidade do profeta. Foi quando Maomé fugiu, quando ele foi perseguido, e depois a peregrinação de Maomé, que os peregrinos fazem todo ano. Foi depois que a religião de Maomé foi aceita. Voltou da cidade que ele estava refugiado para a cidade natal dele, que é Meca. Então Maomé acabou fugindo para essa cidade. E lá em Medina ele fez muitos fiéis. Muitas pessoas acreditavam nas coisas que ele falava. Ele conseguiu fazer a primeira comunidade muçulmana, primeira tribo, primeira galera que estava junto com Maomé, acreditando em tudo que ele falava. E acabou que, por uma mistura de convencimento, mesmo das pessoas, conversão que ele formou com essas pessoas que acreditavam nele, Maomé conseguiu conquistar várias cidades. Ele conseguiu poder político. Na cidade dele, Medina, quando depois ele formou o exército, ele volta para Meca, conquista Meca e a partir daí ele saiu avançando pela Península Arábica e começou conquistando vários lugares. Começou a virar um grande líder político e também expandiu a religião muçulmana. Então assim, em vida, Maomé conquistou grandes territórios. Mas o mais importante foi que depois que ele morreu, porque primeiramente, quem que vai suceder Maomé? Quem vai ser o próximo profeta que vai cuidar de tudo o que Maomé deixou para trás? Foi aí que surgiu as primeiras brigas do islamismo da atualidade, que são o sunita e o xiita. Porque quando Maomé morreu, uma parte dos seguidores dele fosse discípulo de Maomé, que entendesse a palavra de Maomé, uma pessoa que tivesse a par de tudo que o islamismo defende, e outras que queria que fosse um parente de Maomé, que fosse alguém ligado por sangue ao profeta, para ser o próximo sucessor e tal. Então acabou essa briga. Os sunitas acreditavam que o próximo profeta de Maomé tinha que ser um discípulo de Maomé. Os xiitas defendiam que o genro de Maomé, o parente de Maomé, que tinha que herdar tudo aquilo que ele conquistou. Só que atualmente as brigas dos xiitas, elas são brigas políticas, porque cada um tem a sua convicção política. Hoje os sunitas e xiitas brigam por outros motivos, mas hoje a maioria dos muçulmanos é sunita. 90% deles é sunita e os xiitas têm essa forma de serem mais radicais. Uma coisa importantíssima que aconteceu com a morte de Maomé foi a expansão muçulmana. Acontece que os povos bárbaros já eram excelentes guerreiros e eles tinham ótimas técnicas de guerra e eles sobreviviam muito no deserto. Então, depois da morte de Maomé, começaram a se expandir e conquistaram muitos. Quando eu falo muitos, são muitos territórios. Então, assim, isso foi muito importante para ele, para a Idade Média, porque os muçulmanos, eles chegaram em vários lugares, eles conquistaram a Península Arábica, tanto que antes do Maomé,
Cada um desses povos tinha sua língua, sua cultura. Hoje a gente chama todos de árabe, porque todos têm a mesma religião e falam a mesma língua. Então eles conquistaram toda a Península Arábica, conquistaram um pedacinho da Ásia, conquistaram o norte da África e chegaram na Europa. E é aí que o negócio vai ficar um pouquinho mais quente. Por quê? Primeiramente, eles chegaram a conquistar a Espanha, a Península Ibérica, que é Espanha e Portugal. Então, assim, isso foi super importante, porque até hoje, se alguém for visitar a Espanha, vai ver muita influência muçulmana lá, na Espanha. Por séculos, eles viveram lá, dominaram a região, influenciaram e tudo mais. Tanto que o norte da África até hoje é muçulmano. A Arábia, eu não preciso nem dizer, quando eles chegaram na Europa foi muito importante, porque eles começaram a influenciar a cultura europeia. Os europeus eram muito cristãos, e a Igreja Católica era poderosíssima. Então, obviamente, a Igreja não deixou aquilo que em branco, e começou a lutar contra esses muçulmanos, na chamada Batalha de Reconquista. E o que foi essa reconquista? Foi basicamente os espanhóis, passando 700 anos lutando contra os muçulmanos, até expulsar o último deles na Península Arábica. A reconquista só acabou em 1492. Foram séculos brigando com esses mouros, até expulsar eles da Península Ibérica. E não apenas com os mouros, os espanhóis expulsaram também os judeus, porque na história da humanidade ninguém gostava dos judeus. Eles também foram expulsos da Península Arábica. A batalha de reconquista foi super importante, foi uma batalha que durou muito tempo e que também acabou que não impediu a cultura muçulmana tivesse a sua influência na Europa. E outra batalha super importante, vocês não precisam decorar o nome, tá, gente? Vocês não precisam decorar o nome, mas vocês têm que se lembrar, que é a batalha é a Batalha de Poitiers. Essa batalha ocorreu no meio dos francos, que foi quando o rei dos francos, no início da Idade Média, conseguiu conter a expansão muçulmana. Porque o que aconteceu, afinal? Os muçulmanos saíram da Península Arábica e saiu conquistando todos os lados. Eles iam entrar no Reino dos Francos. O Reino dos Francos, o Clovis na época, se eu não me engano, conseguiu impedir o avanço dos muçulmanos. Então, por que essa guerra foi tão importante, afinal? Porque se essa guerra tivesse sido perdida, os muçulmanos teriam conseguido entrar dentro da Europa. E provavelmente, hoje em dia, todos nós seríamos muçulmanos. Porque a partir daí, primeiro, os muçulmanos só ficaram na Península Arábica. E com a reconquista, eles saíram de vez e hoje eles não dominam a Europa. A Batalha de Poitiers e as reconquistas, elas foram super importantes. Elas expulsaram os muçulmanos e os judeus da Europa. E por fim, os muçulmanos começaram a chegar muito perto do Império Bizantino. O que foi uma inspiração para as cruzadas, mas acabou que as cruzadas impediram por um tempo o avanço deles. Mas acabou que hoje eles conquistaram tanto que a capital do Império Bizantino, que hoje é a cidade de Istambul, é uma cidade com mais muçulmano do mundo. A Turquia é um país extremamente muçulmano. Então, assim, moral da história, os muçulmanos conquistaram vários territórios. Se não tivesse tido a Batalha de Poitiers e a reconquista, toda a Europa teria sido muçulmana.
em algum momento. Então assim, então assim eles conseguiram se expandir bastante. Na Idade Média conseguiram se unificar, o que foi muito importante, porque os povos árabes hoje falam todos a mesma língua, eles têm a mesma cultura, isso foi muito importante. Não só no ponto de vista político, mas também no ponto de vista científico, porque os povos árabes, eles têm essa cultura muito do conhecimento. Eles sempre foram muito empíricos. Eles foram muito cientistas, quando na Europa não podia dessecar cadáver. Os estudos da medicina, de ciência e de filosofia eram muito limitados. Os árabes gostavam muito de traduzir as obras europeias. Platão, Aristóteles, fazer experimentos médicos. Então, assim, grandes avanços da medicina que a gente tem hoje, grandes avanços da medicina que a gente tem hoje, que eram dos árabes, grande avanço da matemática, arábicos são excelentíssimos matemáticos. Então, os avanços que a gente tem da medicina e a matemática e a filosofia vêm do conhecimento arábico. A matemática, os arábicos são excelentes matemáticos, tanto que os algarismos que a gente usa hoje, que é o 1, 2, 3, são algarismos árabes. Eles que inventaram, foram os árabes que inventaram os algarismos. Senão a gente ia usar os números romanos até hoje. Então assim, na matemática, na ciência, na medicina, na filosofia, na escrita, eles evoluíram muito. Porque os árabes têm essa cultura de que cada povo que eles conquistavam, ao invés de suprimir a cultura desse povo, eles traduziam e estudavam. Então, quando eles conquistaram, por exemplo, a Palestina, eles aprenderam o hebraico para poder fazer um estudo da Bíblia. Quando eles conquistaram grande parte da Europa, eles aprenderam a língua local para fazer a tradução dos estudos de Santo Agostinho, dos estudos filosóficos que estavam rolando na época. Então foi basicamente isso que aconteceu. Os povos árabes eram muito espertos e tiveram uma influência bastante positiva da cultura que a gente tem hoje. A gente está falando em línguas que vêm muito do árabe. O alemão tem influência grande no árabe também. Então, pessoal, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu fico por aqui e até amanhã. Tchau!